Te apresento também o teu servo que nessa noite nos dá essa graça, o privilégio de estar aqui, porque é o Senhor que deu a ele a condição de estar aqui. Então que o teu Espírito Santo, assim que já se revelou a ele alguns dias sobre essa porção dessa palavra, continue se revelando nessa noite. Derrama da tua graça, Deus, sobre a vida desse homem, porque as coisas do céu quem revela é o Senhor. E como está escrito, o Senhor revela a quem quer, como quer e na hora que quer. E que assim seja. Como homem natural, toda a sabedoria humana venha cair por terra, mas que venha prevalecer a sabedoria do alto. Então toma, Espírito Santo, essa vida nas tuas mãos e faça tudo segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, podem sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Já quero louvar a Deus por essa honrosa oportunidade e também ao pastor Valdir, que nos fez a intimação de estarmos aqui. E é um privilégio sempre servir ao Senhor neste lugar, com esta família que sempre tem louvado a Deus, buscando a excelência no serviço cristão e na vida cristã. Para quem não me conhece, eu sou Gil, apenas Gil, e nós estamos aqui para fazer aquilo que o Senhor nos encaminhou a fazer na ministração da palavra. Se você tem o costume de prestar atenção do início ao final, parabéns. Se você tem o costume de ficar desatento, conversando, entrando, saindo, talvez esta palavra vai mexer um pouco com você a respeito da reverência, a respeito da dedicação e a respeito da forma como você cultua, serve e vive para Deus. Nós vamos falar nesta noite a respeito da excelência na vida. E você vai perceber que o que foi falado ontem à tarde, à noite e hoje pela manhã, nessa conferência, nesse treinamento de capacitação, não só tem a ver com ser pai e mãe, não só tem a ver com ser líder e não só tem a ver com ser professor, mas a excelência tem a ver com quem quer morar no céu, com quem quer servir a Deus, porque a excelência é o padrão de Deus, e quem é de Deus não pode pensar em outro nível a não ser de excelência. Se você quer comigo ler a palavra de Deus, acompanhe o Evangelho segundo escreveu Mateus, o capítulo é o número 25, e o versículo a partir do 14. Estaremos tratando sobre a excelência na vida cristã. Acompanhe, por favor, a leitura do livro sagrado, em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14. Eu vou esperar que os irmãos encontrem Mateus capítulo 25, versículo 14. Reverentemente acompanhem essa leitura. Nós temos poucos versículos aqui a ler e a aplicação desta parábola será especificamente o fundamento do que nós vamos tratar aqui sobre a excelência na vida cristã. Se todos encontraram Mateus 25, a partir do 14, diga amém. Muito obrigado. Vamos ler a palavra do Senhor, a palavra de Deus, que diz o seguinte: pois o reino de Deus é semelhante a um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. E cada um segundo a sua capacidade. E então partiu. O que recebeu 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e, olha, ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Verso 19, depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou as contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5.
dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que ganhei. E disse-lhe o Senhor, verso 21, muito bem, servo bom, servo fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes, aqui tens outros 2 que eu ganhei. E disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, servo fiel, foste fiel no pouco, olha, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que receberam 1 talento. E disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhastes, receoso, com medo eu escondi na terra o teu talento. Olha aqui, o que tens, o que é teu. 26, respondeu-lhes, porém, o Senhor: servo mau, servo negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpriria, porém, que entregaste o meu dinheiro até os banqueiros, e eu, voltando, receberia com juros o que é meu. Atenção, 28, tirai-lhe, pois, o talento, e dai àquele que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. 30, a pausa é de propósito. E o servo inútil, lançai-o fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Quem entendeu, diga eita. A nossa expectativa para essa realidade desse texto, que começa um pequeno apocalipse de Jesus, no capítulo 24, todo o capítulo, e segue a sequência no capítulo 25. Esses 2 capítulos formam, na verdade, um sermão de Jesus, e esse sermão é como o apocalipse de João em miniatura. Jesus fala das coisas que iriam acontecer naquela época e na época em que estamos vivendo. Jesus fala da destruição do templo de Jerusalém, fala da perseguição dos judeus e dos cristãos ao longo da história. Jesus também fala do princípio das dores antes que ele voltasse ao mundo, dores, perseguições, agonia sobre o planeta Terra. Ele fala sobre a sua volta gloriosa, também fala de uma grande tribulação que há de vir sobre a terra, e no capítulo 25 ele vai tratar sobre julgamento, sobre acerto de conta. Repete comigo: julgamento, acerto de conta. Você sabe que no capítulo 25 ele fala sobre as 10 virgens, que 5 estavam prontas e outras 5 não estavam. E nessa parábola dos talentos, ele fala a respeito de um acerto de conta com um senhor que entregou bens a servos, confiou a esses servos os seus bens e viajou tranquilamente sabendo que estava na mão de quem realmente daria conta, porque ele deu de acordo com a sua capacidade. E depois desse texto que nós acabamos de ler, fala de um grande julgamento das nações. Irmãos, é muito sério saber que existem cristãos que vivem uma vida hoje como se não fosse prestar contas a Deus.
Deve ter alguém assistindo a gente no vídeo. Deve ter alguém que chegou agora na metade do culto. Deve ter alguém que a mente está muito longe daqui, não está conseguindo se concentrar, devido às preocupações da vida, devido à frieza na alma, à frieza na fé, à frieza no amor, à frieza no serviço. Mas eu quero lhe dizer que eu estive orando a Deus para que essa palavra ela sirva como brasa no meio de braseiros, ela sirva como brasa junto ao carvão apagado, para que se acenda e tenha azeite de reserva ao longo deste ano, para servir ao Senhor com alegria e com excelência. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos sabem que esse texto, ele se trata de uma parábola. E Jesus, ele falava por parábola com dois objetivos. O primeiro era ilustrar, fazer metáforas a respeito dos princípios do reino que ele veio implantar no mundo, que não era igual ao reino da Babilônia, da Pérsia, da Grécia, de Roma. Não era igual aos reinos do mundo. O reino era um reino espiritual, sobrenatural, que está além dos reinos humanos, mas que os reinos humanos também estão, de alguma forma, sob o domínio e o poder do grande rei Cristo, do grande profeta, do grande Senhor e Salvador. Ele falava por parábola também, até para aqueles que se diziam entendidos, não entendessem. Aqueles que se diziam ver, visse. E esse propósito tem muito a ver com aqueles que não se sentem pecadores, se sentem sábios orgulhosamente e acham que pode criar o caminho para o céu através de suas próprias ideias, através dos seus próprios caminhos, e faz uma torre de Babel, um caminho próprio para poder chegar no céu. Esses vão tropeçar na pedra e outros irão ser esmagados, porque a pedra cairá sobre eles e a pedra é Cristo, louvado seja o seu nome. Esse texto, que é em forma de parábola, personagens e objetos aqui têm uma representatividade. Nós temos aqui um senhor e nós temos aqui servos. O senhor, os irmãos, já tem a ideia de que representa aquele que se foi e voltará, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele foi fazer uma viagem e ele vai voltar para um acerto de conta. Porque é importante a gente entender isso, o acerto de conta. Porque os servos que nós estamos representados aqui neles, eles receberam um propósito, uma função, uma atividade para cumprir enquanto o Senhor estava ausente. E na volta do seu Senhor, eles iriam prestar conta. Acredite, todo aquele que é servo de Jesus tem algo a prestar conta. Quem é servo de Jesus, dá um sinal aí. É servo de Jesus? É servo de Jesus porque tem medo de ir para o inferno? Não, né? É servo de Jesus porque só quer ir para o céu? Não, né? É servo de Jesus porque trabalha. É servo de Jesus porque contribui. É servo de Jesus porque quer ver o reino crescer. É servo de Jesus porque tem o coração humilde para trabalhar e agradar aquele que arregimentou para a guerra, o Senhor dos Exércitos. Se você é servo só pensando no pão e no peixe que ele multiplicou, um dia vai acontecer como aquela multidão. Vai haver um sermão duro, vai haver uma mensagem que vai mexer de encontro com o teu conforto psicológico, com a tua comodidade financeira, e você vai perceber que o reino de Deus não é como você esperava. O evangelho não é self-service ao gosto do freguês. O evangelho é de renúncia, é de cruz, mas também é de glória eterna e de transformação. Bendito seja o nome do Senhor. Esse texto que nós acabamos de ler fala especificamente do acerto de conta. A vida cristã, ela é um trabalhar para Deus, para que no fim dela haja uma prestação de conta. Carinhosamente, olhe para quem está do seu lado e diga:
Ninguém vai fugir, todos têm que prestar conta. Diga, ninguém vai fugir. Não vai. O pastor vai fugir? Não vai. O pregador vai fugir? Não vai. As crianças vão fugir? Não vão. Os jovens vão fugir? Não vão. Quem é pai, quem é líder, quem é professor, nem adianta dizer, eu sou pai, eu sou líder, eu sou professor. Todos hão de comparecer diante do tribunal de Cristo para que cada um receba ou não o que tiver feito, porque todas as obras serão pesadas na balança. E quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, a balança foi ligada e tudo está sendo pesado. Os pensamentos? Sim. As palavras? Claro. As atitudes? Sim, com certeza. O que não está sendo feito? Também. Tudo passa pelo livro de Deus, nada passa despercebidos diante daquele que tem os olhos como chama de fogo, bendito é o seu nome. Eu não vou me adentrar aqui ao tema talentos. Na época, a palavra talento se utilizava como uma medida, depois foi utilizado como um valor. E a medida de talento tinha muito a ver com o peso. Alguns chegaram até a insinuar mais de 30 quilos. E talento era uma medida em ouro. Nós temos aqui uma representatividade de 5 talentos, que correspondia a 500 moedas de ouro, 200 talentos, 2 talentos que representaria 200 moedas de ouro, e 1 talento que representaria 100 moedas de ouro. Para ter uma ideia, uma moeda de ouro na época equivalia a 6.000 moedas de prata. E uma moeda de prata era um dia de trabalho. Então, se eu quisesse ganhar uma moedinha de ouro, eu trabalharia 6.000 dias para poder ganhar essa moedinha de ouro. E o Senhor foi tão confiante no servo, o Senhor entregou de forma tão surpreendente na mão dos servos e disse assim, olha, você tem condição de cuidar de 500 moedas. Você 200 e você 100. À medida em que o talento empacotado foi entregue na mão de cada um, ele foi confiante de que ao voltar teria pelo menos o dobro. E ele deu um prazo que dá. E ele deu a capacidade para granjear, investir, trabalhar e produzir. Foram os seus bens confiados aos servos. Acredite, a igreja do Senhor, que serve a esse Deus, a esse Senhor que foi e voltará, o Senhor confiou muita coisa a essa igreja. O Senhor confiou o Evangelho, o Senhor confiou o Espírito Santo, o Senhor confiou a graça, a misericórdia, o poder e a capacidade de abrir o reino de Deus, aonde chegar pregando o Evangelho da graça, da glória e da salvação. Esta igreja, muitas vezes, através da história, se acomodou de tal forma que abriu uma cova, colocou o talento lá e se jogou dentro. Nós estamos vivendo um cristianismo muito parecido com a época da era medieval. Eu não estou dizendo nós da Igreja Batista Betel de Tibiri. Eu estou dizendo nós brasileiros, nós cristãos que representamos 2 bilhões no mundo, mas tem uns que nem merecem o nome de cristão, porque não entende que a vida cristã é desde quando digo, eu te aceito, Senhor, até o dia em que vamos dizer, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, o contemplando com nossos olhos, assim como Ele é.
A balança do Senhor está ligada, os talentos foram distribuídos, o Senhor já fez a sua viagem, mas Ele há de voltar para pedir conta daquilo que Ele te entregou. E ai de mim e de você, se quando o Senhor voltar, encontrar de braços encruzados, de boca fechada e o talento enterrado. Ai de mim e ai de você, se você não acordar para o chamado de Deus na sua vida. Ô Gil, eu tenho que ser pregador para servir a Deus? Não. Eu tenho que ser pastor para servir a Deus? Não. Tem chamado? Vai. Para ser pastor, pregador, professor, líder, vai com tudo, e aquele que chamou, ele capacita, supre e respalda a nossa vida para que a gente vá e dê fruto, e fruto que permaneça. Louvado seja o seu nome. Agora, a vida cristã é muito mais do que apresentações aqui em cima. A vida cristã é muito mais do que 2 horas dentro de 4 paredes. Isso aqui é muito bom, edifica, prepara, ajuda a gente para a semana e até para o ano todo, dependendo da graça derramada sobre cada um, dependendo como cada um cultua. Mas nós temos que entender que a vida cristã mudou muito o sentido da reforma protestante para cá. Da reforma protestante para trás, a vida cristã era determinada pelo clero da Igreja Católica Apostólica Romana. O que eles diziam, o povo tinha que fazer. O povo não tinha acesso à Bíblia, à verdade e ao Evangelho. Mas 1517 para cá, até o ano 2021, muita coisa mudou. Deu para perceber que com a reforma da igreja, a igreja se voltando ao Evangelho, se voltando à Escritura, e entendendo que o reino de Deus não é uma instituição romana dirigida por homens corruptos, carnais, endemoniados, que aceita qualquer coisa de qualquer jeito, em nome do material, em nome da ganância, em nome do pecado. O reino de Deus está ali, além, e está dentro de nós. O verdadeiro adorador não está especificamente dentro de um templo de 4 paredes ou em um monte. Ele está em todo lugar que está servindo ao Senhor com alegria, o adorando com suas obras, com seu corpo, com a sua vida. De tal forma que um bom pai, ele serve a Deus. Uma boa mãe serve a Deus. Um bom professor serve a Deus. Um bom pintor serve a Deus. Um bom construtor serve a Deus. Um bom motorista serve a Deus. Um bom policial serve a Deus. Um bom juiz serve a Deus. Um bom político serve a Deus. Um bom pedreiro, pintor, mecânico, eletricista serve a Deus. Um bom educador serve a Deus. Mas o excelente é melhor. E eu lembro quando eu estava na escola, tinha aquelas matérias mais difíceis, tinha as matérias que tínhamos dificuldades, e quando a gente recebia um bom, já ficava muito satisfeito naquela avaliação. Às vezes a nota era 7, 8, 9, 10, mas às vezes a nota era ruim, que eu recebi também essa nota. Regular, eu também recebi essa nota regular. Recebi o conceito de bom, algumas vezes. Recebi ótimo, que é melhor do que bom, mas ainda avancei mais do que o ótimo. Qual era a nota? Excelente. O padrão que Deus estabelece para a gente não é o regular. O padrão que Deus estabelece para a gente não é o ruim. Não é ser mau e negligente. Ele quer que seja bom e fiel. Juntos os dois dá excelente. E nós estamos entendendo que ser excelente é o alto grau do ministério, mas não é só do ministério, é também da vida. O Senhor tem algo específico com cada crente e Ele vai pedir conta da sua vida, dos seus talentos, dos seus dons, de tudo que Ele entregou na tua mão. Ele vai prestar conta, até se você está estragando a tua vida e a tua saúde, Ele vai pedir conta.
Deus só não vai pedir conta daquilo que Ele não te deu. Mas tudo aquilo que Ele te deu, Ele vai pedir conta. E se você entende como eu entendo, tudo que eu tenho foi Deus que me deu, logo eu vou prestar conta de tudo. Diga eu. Assim não, diga eu. Um eu mais forte, diga eu. Vou prestar conta a Deus de tudo. Veja como o seu coração está agora. Se ele está confortável. Veja se seu coração está tranquilo, sabendo que vai prestar conta. Eu lembro que na minha infância, um colega, ele se envolveu com drogas. Morava ali vizinho, na casa da minha mãe, terceira casa. E aí a polícia cercou a casa dele, ele saiu pulando de casa em casa, e ele chegou exatamente no quintal da minha casa. Na hora que eu estava acordando, me deparei com o indivíduo. Aí ele disse assim: eu preciso que você me ajude porque a polícia está me procurando. Disse, mas você está devendo alguma coisa à polícia? Ele fez, tô não. Mas a casa dele estava totalmente lotada de drogas. Ele era um dos traficantes mais conhecidos dentro da cidade de Bahia, onde eu morava. Agora eu estou morando em Tibiri. Não deu em nada. Eu pensei que ia ser uma glória como se estou morando no céu, mas não deu em nada agora. Irmãos, incrível como ele tremia. Incrível como ele estava desesperado, porque os homens da lei chegaram em sua casa, batendo na porta, dizendo: chegou o dia do acerto de contas. Esse rapaz foi preso. Ele mandou eu ir lá ver como é que estava a situação. Eu fui. Quando eu voltei, ficaram desconfiados, porque eu só fui lá, olhei e voltei. Aí entraram na minha casa para pegar o bicho. O policial tem aquela cisma do comportamento das pessoas e foi. Por que é que eu estou falando do acerto de contas? Porque ele não aprendeu com a prisão. Ele foi solto, e quando ele foi solto, ele foi para Pernambuco, comandou as drogas lá em Pernambuco, voltou para Paraíba de novo. Quando voltou aqui, ele estava devendo a uma pessoa, não sei o quê, que foi até ele e metralhou tudo que tinha de bala e o camarada faleceu. Como é o nome disso? Acerto de contas. Você vai ver nos jornais todos os dias gente morrendo envolvido com drogas e a polícia vai dar entrevista e diz: foi acerto de contas. Acerto de contas com polícia faz tremer. Acerto de contas com bandido faz tremer. Mas horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Acertar as contas com ele vai ser como no final. Vai ser choro e ranger de dente para quem é mau e negligente. Você que está achando que trabalhar aqui é para Valdir. É com você que eu estou falando, não é para Valdir. Nosso pastor Valdir aqui, ele é servo como nós somos. Ele também vai prestar conta. Você que trabalha numa atividade qualquer lá na empresa, que acha que você está trabalhando para o patrão, não. Você está representando a luz aonde você estiver. Viva como luz para que as vossas obras glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Paulo disse: quer comais, bebais ou façais qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Qualquer coisa que você vá fazer, faça com excelência. E o que é fazer com excelência? Eu estive buscando o significado em dicionário. Eu fui em dicionário da língua portuguesa e fui no dicionário bíblico, que apresenta a palavra excelência etimologicamente, né? A palavra excelência no grego e a palavra excelência no hebraico e a palavra excelência no latim. E a expressão da palavra excelência já começou me incomodando. Excelência quer dizer transcendência. Excelência quer dizer proeminência, sublimidade, elevação.
superioridade e primazia. O vocábulo excelência tem a ver com ser superior, estar acima e estar num grau elevado. Eu sei que quando a gente vai comprar uma coisa, a gente diz assim, ó, ei, está com defeito, quero não. É assim ou não é? Aí você diz mais assim, eu estou pagando. Tem gente que vai numa farmácia e quer o melhor remédio. Vai viajar e quer o melhor ônibus, quer o melhor hotel. Não tem problema de querer o melhor, não. O problema é que nesse sistema que nós estamos vivendo, nós exigimos demais o melhor e a gente não faz o melhor. Nós queremos o melhor de Deus, sim ou não? Mas pergunte para o seu coração se ele está confortável de que ele está fazendo o melhor para Deus. Se você entender bem, aquele que me serve, o meu Pai o honrará. João 12, 26 é o tema desse nosso momento de capacitação. Mas entenda o que eu quero lhe dizer. Se ele vai honrar, por que é que a gente se dedica tanto a nossas coisas, a nossos sonhos, a nossos caprichos, a nosso ego, a nossa individualidade, de tal forma que a gente se entrega demais, se preocupa demais, se ocupa demais, até o ponto de não sobrar tempo nenhum para aquilo que você foi chamado em serviço, ministério, consagratório a Deus. Sabe o que eu quero dizer com isso? Tem gente que está ocupado demais por não ter tempo para Deus. E quem não tem tempo para Deus está perdendo tempo. Ou você dá um jeito nessa sua agenda, ou Deus vai dar. Ou você arruma um jeito de servir a Ele com excelência, ou vai tirar aquilo que está atrapalhando. Porque Deus não aceita segundo lugar. Ele quer, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Mateus 6,33 fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Irmãos, eu não vou exigir demais o tempo de vocês, mas você lembra de Daniel? A Bíblia diz que ele tinha um espírito excelente. Você lembra de José? Tudo o que ele fazia prosperava. Não era só porque havia uma graça de Deus sobre ele, mas a forma como ele trabalhava, via o mundo e exigia de si, e como ele colocava a mão nas coisas, o padrão era o mesmo padrão de Deus, era com justiça, com equidade, era com honestidade, era com a verdade, era no prumo, no nível, fazendo do jeito de Deus, recebe tudo que Deus prometeu. Agora tem que ser do jeito de Deus. O apóstolo Paulo diz que o homem de Deus deve ser perfeitamente habilitado para toda boa obra, segundo Timóteo 3,17. 1 Timóteo 3, o versículo 1, o apóstolo vai dizer a Timóteo, fiel é esta palavra, se alguém almeja o ministério, o episcopado, excelente obra deseja. Meu Deus do céu, ser um bom filho, ser um bom aluno, uma boa esposa, um bom empregado, um bom cidadão, um bom profissional, está totalmente ligado a servir a Deus. Se está, você vai fazer com excelência. Mas se você acha o que você faz no trabalho, o que você faz em casa, o que você faz na rua, não tem nada a ver com Deus, você não vive uma vida cristã. Você vive um momento religioso num domingo, 2 horas. Se a sua vida cristã só se resume a um momento dentro de 4 paredes, qual a tua diferença para um outro religioso de uma outra denominação? Religião não salva, obras não salvam, mas viver pela fé, uma vida que agrada a Deus, é sinal de transformação e é sinal de conversão verdadeira.
Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Esse é o lema, esse é o propósito daquele que serve a Deus. Quer namorar? Quer? Faça para Deus. Ah, quer casar? Quer? Faça para Deus. Ah, quer namorar? Não? Faça para Deus. Ah, quer casar? Não. Para Deus. Ah, quer fazer faculdade? Faça para Deus. Ah, quer fazer faculdade? Não. Faça isso para Deus. O teu sim e o teu não, os teus sonhos, os teus objetivos têm que serem planejados de joelhos, em consulta à palavra de Deus, para entrar no padrão de Deus, do jeito de Deus, para poder alcançar aquilo que Deus tem para a tua vida. Louvado seja o seu nome. O apóstolo Paulo escreveu para Tito, obreiro do Senhor, capítulo 2, versículo 7. Em tudo seja você mesmo um exemplo, para todos eles fazendo boas obras. Em seu ensino mostre integridade e serenidade. Ele estava falando com Tito. E com Timóteo, a primeira carta, o capítulo 4, versículo 12, ele disse assim: olha, Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade. Seja exemplo para com os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Há uma exigência, há um padrão. Não podemos descer o nível do mundo. O apóstolo Paulo fala em Romanos 12: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Este é o vosso culto racional. E não vos moldeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você experimente a boa, agradável e excelente vontade de Deus. Muita gente é confuso sobre a vontade de Deus. Muita gente é inseguro sobre ir morar no céu. Muita gente não sabe o que Deus quer, nem procura, e vive como um crente 3 S's, sempre sentado e satisfeito. No reino de Deus, aquele que foi chamado para estar sentado é aquele que foi chamado para reinar num trono, à destra do Todo-Poderoso Jesus de Nazaré. O resto é tudo para trabalhar. Pergunto com carinho, só para confrontar, mas cuidado para não assustar o rapaz. Cuidado para não assustar a moça. Pergunta assim: está trabalhando com excelência? Pergunta assim. Pergunte. Olha, a única coisa que eu faço é dirigir. Você pode usar isso para a glória de Deus. Olha, a única coisa que eu faço é cozinhar. Você pode fazer isso para a glória de Deus. Olha, a única coisa que eu sei é pintar. Você pode fazer isso para a glória de Deus. O melhor pintor tem que ser crente. A melhor cozinheira tem que ser crente. Olha, o melhor motorista tem que ser crente. Mas vai olhar no SPC os nomes de crente. Vai olhar nos jornais a notícia que tem dado no Brasil a respeito de crente. Tem uns que se envolvem com política só a graça, mas tem outros que se preservam. Tem uns que se envolvem com riquezas, com música lá do mundo, com programas de televisão. Aí vem escândalo, traição. Tem tanta coisa ruim acontecendo. Sabe por quê? Porque não está vivendo a posição de excelência que o Senhor que fez a viagem há de voltar para prestar conta. Servo acomodado, infiel, imprudente, servo negligente e mau, Deus vai pegar você. Bendito seja o seu nome. Há tanto escândalo, há tanta imoralidade, há tanta pouca vergonha, há tanta profanação, e por trás uma Bíblia, a paz do Senhor, glória a Deus e aleluia, e o nome de crente. Ele está vendo e ele vai pedir conta. Ah, Senhor,
comecei a minha vida pedindo dons, profetizei, olha, expulsei demônios, fiz tanta coisa, tanta maravilha, mas ele vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. E a vontade do Pai é excelência. Você está fazendo, faça melhor. Conseguiu fazer melhor, faça melhor ainda. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. 1 Coríntios 15, o versículo 58, diz: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Nada que eu faço nesta vida eu coloco Jesus de fora. Nada. Porque eu sei que é Ele quem abre portas e fecha. Eu sei que este corpo agora, que eu penso que é meu, esta vida que eu vivo agora, que eu penso que é minha, não é. Essa vida que eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Esse fôlego que eu estou respirando agora não é meu, foi Ele que me deu. Esta vida que atravessou a pandemia e está atravessando é a graça de Deus, é a bênção de Deus, é a mão de Deus, é o livramento de Deus, e é a Ele que eu devo minha saúde, a minha inteligência, os meus talentos, tudo que eu granjeei. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor pelos séculos dos séculos. Precisamos reconhecer com humildade que o que temos não é nosso, pertence a Deus. Não viva de forma irresponsável, como vagabundos na fé, como se não fosse prestar conta a um pai que para você pode ser gagá, ultrapassado, velhinho e dormindo, mas ele está muito acordado, muito vivo e atento a tudo que acontece nesta terra. Tudo é permissão dele, está no controle dele. Nós vamos ser abalados pela vinda desse Senhor, e ai daquele que estiver acomodado. Segundo Timóteo 2,15, Paulo diz para Timóteo: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. É excelência. Que não tem do que se envergonhar. É excelência. Que maneja bem a palavra da verdade. É excelência. Irmãos, o que tem de gente que é especialista, como o pastor estava dizendo aqui, em série da Netflix. Como tem gente que é especialista em futebol e esporte. Tem tanta gente que é especialista em novela, em nome de ator, em nome de cantor, em nome até de teólogo. O pastor estava falando aqui na pregação passada, e eu estava ali a meditar até que ponto o que nós sabemos nos aproxima de Deus. Porque existe o conhecimento maligno e o benigno. Existe a verdade que levanta e aproxima de Deus, existe a verdade que é dura e mata. E nós estamos diante de uma realidade em que as pessoas não querem dominar mais a palavra da verdade, porque o mundo não ama a verdade, e quem quer agradar o mundo e ser amigo do mundo, jamais vai se constituir amigo de Deus e agradar a Deus. Nós temos que tomar uma posição antes que seja tarde demais. Eu quero ser considerado por Deus obreiro, e obreiro trabalha. Eu quero ser considerado obreiro aprovado, e obreiro aprovado trabalha com excelência. Eu não quero passar vergonha, quero ser obreiro aprovado que não passa vergonha. Então maneje bem a palavra da verdade, bendito seja o seu nome. Segundo Coríntios capítulo 8, versículo 7. Diz: todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor,
que vocês têm por nós, destaquem também no privilégio de contribuir. Incrível como contribuir também tem a ver com servir a Deus. Tem gente que passa o ano todinho, de domingo a domingo, trabalhando, feito um condenado escravo, para poder ter uma vida melhor. Muito bem. E o melhor para Deus? Não ter tempo para Deus é estar perdendo tempo. E pode ter certeza, o Deus que nos chamou para trabalhar, Ele também deu dia de descanso. E se você não dá descanso para si, você não está seguindo o exemplo de Deus, porque Ele trabalhou 6 dias, o 7º descansou e deixou um dia de descanso para que seja descansado para a glória dEle e em louvor a Ele. Dedique o seu tempo a Deus, seu trabalho a Deus, sua família a Deus, seus talentos a Deus e tudo o que for fazer, faça com excelência, sem sacrifício de tolo. Mas o sacrifício tem que ser vivo, santo e agradável. Meus irmãos, trabalhar por excelência, como diz a palavra no latim, excellentia, e a palavra no grego areté, é você não viver em busca de perfeição, mas é você fazer tudo o que sabe fazer de uma forma melhor e extraordinária. Eu não vou ensaiar mais não, porque eu já sei cantar extraordinariamente. Eu não preciso nem chegar cedo, porque eu chego, já entro e já sei fazer, porque eu sou o melhor. Você precisa realmente entender que ser o melhor não é um estado estagnado, interrompido. Ser o melhor é um estado de constância, por isso que ele disse, sede firmes, constante e abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão, se for no Senhor. No texto que nós lemos de Mateus 25, eu vou encerrar aqui, diz, no versículo 21, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Na visão humana, 5 talentos não era pouco. Mas na visão divina, com a glória que está reservada para nós, ainda é muito pouco. Mas o que está preparado no gozo do Senhor para o servo fiel, nada neste mundo se compara, a nossa mente não é capaz de medir, jamais conseguimos imaginar as coisas que o Senhor preparou para todos que o amam. Irmãos, há uma honra, uma glória reservada para o povo de Deus que está na terra. A nossa vida não é aqui, a nossa prosperidade não é aqui. O que Deus tem para nós de promessa vai além daqui. Não se acomode, você tem um Senhor que está próximo a voltar e você vai prestar conta a Ele. E ai de ti se estiver acomodado enterrando o que Ele mandou fazer. Olha como é interessante, muito bem, servo bom e fiel. Só sabe se o servo é bom e fiel se acompanhar. E você acha que Deus não está acompanhando, não? Ele foi fazer uma viagem, está dormindo e está longe. Ele disse em Jeremias 23, sou eu apenas Deus de perto e não também de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijo de forma que eu não veja? Não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor dos Exércitos. Então não há nada que fuja da sua presença. O salmista ele vai dizer, se suba ao céu, tu aí estás, na terra, debaixo da terra, no abismo, tu ali estás, para onde fugirei do teu espírito? Não tem como fugir de Deus. Você que não se diz crente, não se diz servo de Jesus, você que não se diz evangélico, não se diz cristão,
Você que diz que é qualquer coisa menos comprometido com Jesus. Você vai prestar conta também. Todo aquele que tem uma alma e que está vivo, ou que já passou por esta terra, vai prestar conta com o dono da vida. Vai prestar conta com aquele que nos permitiu viver e passar por aqui, para poder honrar o nome dele, glorificar o nome dele, e quem viveu para o pecado, para a promiscuidade e para si mesmo, vai gozar do próprio céu de tormento que a sua mente é capaz de criar. Mas aquele que encontrou a porta estreita, o caminho apertado, que conduz à vida, poucos são os que entram por ela, esse há de gozar do gozo eterno, da vida eterna, da comunhão eterna com Deus, bendito seja o seu nome. Servo bom e fiel vai ter reconhecimento. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Vai ter uma promoção, uma premiação, uma recompensa. Ele vai reconhecer, embora alguns não reconheçam. Ele vai promover, embora na vida parece que nunca tem promoção na sua vida, e ainda vai ter o gozo do Senhor para festejar. Entra no gozo do teu Senhor. Se a vida está de tristeza, de lamentação, você está ainda na vida terrena, nem se preocupe. Há um gozo reservado, há uma comemoração, uma celebração eterna, sem dor nem sofrimento, na presença daquele que vive e reina para sempre. Porém, você precisa ser achado fiel. Ô Gil, como é que eu vou ser fiel que eu nem sei o que Deus me deu? Como é que eu vou ser fiel que eu nem sei o que Deus tem comigo? O que é que você está fazendo que não sabe ainda o que Deus quer com você? Olha, se você já tem 1 ano de crente, já deveria saber. Não é admissível você estar caminhando na fé, sem saber para onde vai e sem saber quem é você no corpo de Cristo. O servo que enterrou aquilo que recebeu foi chamado de servo inútil, inválido, infiel, mau, negligente. Já imaginou na boca do Todo-Poderoso você ouvir um negócio desse? Ô inútil, ô negligente, irresponsável. Você me deu prejuízo. Eu entreguei a você 100 moedas de ouro, 600 mil moedas de prata. Você teria que viver na pré-história da Bíblia, Noé, Adão, 500, 600 anos, para poder pagar em dias de trabalho tudo isso. Eu confiei em você. Se você já foi traído, talvez você tenha uma noção do que Deus vai sentir naquele momento. Se você já foi decepcionado, talvez você tenha uma noção do que Deus vai sentir nesse momento. Você sabe o coração de uma pessoa traída, revoltada, decepcionada, o que ela é capaz de dizer para o indivíduo que decepcionou? Já imaginou o que ele vai dizer? Aqui, nessa parábola, tem uma frasezinha muito pequena, mas ele vai ter a eternidade toda para dizer o que ele sente de você. Mas é claro, você que está sossegado no sentido de estar sendo fiel. Você está cuidando de suas coisas, mas do jeito de Deus. Você está deixando tempo para você, para as pessoas que você ama e para quem você mais ama, que é Deus. E toda a tua vida está sendo planejada dentro do projeto de servir a Deus em tudo que você vai fazer. Se é isso o teu estilo de vida, esteja sossegado para ouvir da boca do Todo-Poderoso. Servo, bom, fiel, entra no gozo do teu Senhor, bendito seja o seu nome. Não deixe que esse cristianismo morto, falido, religioso, pagão,
que está penetrando aos poucos no meio evangélico, não deixe que isso também te alcance e te mate. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que nos últimos dias muitos terão comichões nos ouvidos, e irão dar ouvido a doutrinas de demônios, a doutrinas de homens, e se entregarão à perdição por heresias destruidoras. Tome cuidado com a sua vida, o seu chamado, o seu ministério, os dons e talentos que Deus te deu. Se você não participou do treinamento de capacitação porque você acha que não é pai, não é líder, não é professor, então não precisa estar. Aí Deus reservou esta mensagem para dizer: ninguém escapa da prestação de conta. Amém? Fique de pé. Às vezes acontece de um irmão não estar satisfeito com a pregação, aí vai procurar quem convidou, né? Olha, quem me convidou foi o pastor Valdir. Ia passando, ele fez: e aí, vaso? Domingo. Estamos juntos. Liguei, confirmei. E estamos aqui servindo a Deus com muita alegria. Passei a semana toda pensando nessa mensagem. E essa mensagem mexendo comigo no sentido de tudo que eu for fazer para a glória de Deus, em nome de Cristo, e fazer como quem vai prestar conta a Ele. Qualquer coisa que for fazer. Isso vai evitar estresse, vai evitar desonestidade, vai evitar mentira, vai evitar um monte de coisa, porque ninguém faz isso para Deus. Incline sua cabeça, eu quero orar por você. Não só orar por você, mas orar com você. Você que está assistindo em casa, que talvez esteja tão acomodado que nem sente mais vontade de congregar, de estar na comunhão com a igreja, de participar do corpo de Cristo, de adorar coletivamente, de estar aprendendo os mandamentos, ensinamentos, estatutos, através daqueles que Deus reservou para ministrar. Você virou um vaso encostado, rachado. Você talvez tenha virado era uma brasa que virou um carvão. Ficou afastado da fogueira, do braseiro. Talvez culpe a pandemia, os decretos, a saúde, um monte de coisa. Mas acredite, tudo está sendo registrado e você vai prestar conta. Talvez você tenha um pastor compreensivo, um líder compreensivo, uma família compreensiva, mas Deus não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Ele tem tudo anotado, o que você pensa, o que você sente, suas intenções, suas motivações, suas murmurações, suas blasfêmias e tudo aquilo que você fez para a glória dele, está tudo anotado. Ele reconhece, ele promove e ele tem reservado um dia para celebrar tudo junto com você, do bom e do melhor na eternidade, porque nesta vida não tem o bom e o melhor que Deus tem para nós. Oremos em o nome do Senhor. Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus e através do Espírito Santo, chegamos até a Ti. Sabemos que o mundo inteiro está abalado com tantos problemas, tanto aperto. Parece como uma mulher está com tantas contrações ao ponto de dizer: agora vai nascer. Essa dor e esta agonia do planeta, esse tormento que há, fazendo a terra cambalear, gemer, nós estamos certos de que a expectativa do nascimento, da volta, do retorno do teu Filho Jesus está muito próximo e queremos dizer: Maranata, eis-nos aqui, nos ajude, nos aquece, nos levanta, venha unir a tua igreja, o teu povo, acordando aquele que está adormecido, levantando o caído, curando o doente, abrindo os
os olhos do cego, quebrando o coração endurecido e colocando para trabalhar o acomodado, o preguiçoso, o negligente. Sacode o teu povo e bota esse povo para trabalhar na seara, porque o Senhor disse: a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Nós te oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os irmãos podem sentar, pastor. Deus abençoe.